Olá, pessoal do Cultura Pocket! Hoje tem live! Tudo bem com vocês? E hoje nosso tema é um dos meus e da minha gêmea literária que vai me ajudar hoje nessa live, favoritos. Nós amamos esse tema. E se você adivinhar, e se você ainda não adivinhou, olha, adivinha de que a gente vai falar? Isso mesmo, nós vamos falar de romance de época. E é um dos meus temas favoritos, e é um dos temas favoritos também da minha amiga Suelen. E nós descobrimos essa nossa paixão por romances de época. E eu quero convidar vocês a vir, a se divertir e a ouvir um pouquinho sobre esse tema e passar a se apaixonar também por esse tema junto com a gente. Eu vou tentar chamar a minha amiga para a gente já começar a bater esse papo, já que aqui no Instagram o tempo passa muito rápido. E hoje a gente tem um monte de coisa, tem um monte de novidade. Ei, gente, tudo bem? Tá entrando aqui a galera, Marcelo, Fábio, Nicole, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar de romance de época, pessoal. Já vou tentar chamar a minha amiga aqui. Hoje o figurino tá todo fofinho, tá vendo? Porque hoje a gente tá tentando vestir de época. Eu sou uma menina de época, né? O problema é que eu sou uma menina da época dos anos 80. Amiga! Eu tô aqui rindo. Que olha como é que eu tô hoje, toda fofa. Tá vendo? Tô toda fofa, porque hoje nós vamos falar de romance de época. E eu queria muito ficar fofa, sabe? Ai, ela tá muito chique. Não dá pra vocês verem, mas eu tô de vestidinho. Eu ia vestir um vestidinho, mas aí eu fiquei pensando assim, eles só vão ver a parte de cima mesmo, então eu vou colocar só essa blusinha fofa, romântica. Bom. Eu tô feliz com essa live, porque é algo assim que eu amo de paixão. Pois é, eu tô muito feliz, porque assim, na realidade, as coisas... eu tô muito feliz porque, assim, eu tenho visto muitas polêmicas, né, ultimamente, e as pessoas às vezes têm brigado até, tipo, se fala de um assunto, se não fala, se o romance deve abordar, se não deve. E aí, eu até fiz um pouquinho de pesquisa, porque as pessoas confundem um pouquinho romance de época com romance histórico, né? E o romance de época, ele tem uma diferença muito grande no quesito história, né? A autora do romance de época, ela não tem esse compromisso com fatos históricos. Então, ela pode simplesmente passar pano mesmo para algumas coisas que tá acontecendo ali, naquele momento histórico em que a história se passa, sem ela necessariamente ter que abordar. Mas foi engraçado porque eu tava querendo, já tinha bastante tempo que eu não lia romance de época, eu adoro. Normalmente, quando eu pego aqueles tipos de livros que eu tenho que ler até chegar na última página. Enquanto eu não acabo, eu não largo o livro. Mas já tinha bastante tempo que eu não... Oi? Também é um livro que rapidinho acaba. Tipo, num dia, geralmente, a gente lê. Tu pega, senta e pronto, né? Devora o livro. Mas foi engraçado, Su, porque eu peguei um livro que já estava na estante há um bom tempo, sabe? Eu ganhei esse livro num evento, inclusive, de romance de época, organizado pela Arqueiro aqui em Minas. E eu fiquei assim, adiando, tipo, vou ler, mas acabava adiando. E coincidiu que nesse, apesar de ser um romance de época, ela traz um fato histórico, e é um fato histórico que é polêmico. Então eu vou deixar para falar depois, né, qual que é o polêmico desse nosso fato histórico desse livro. Mas é algo que, assim, não é tão comum de a gente encontrar, né? Porque o romance de época não tem esse compromisso. Acho que, na verdade, a pessoa tem muita dúvida, né? Do que é um romance de época, do que é um romance histórico. Na verdade, gente, o romance histórico é o tópico maior, né? E dentro deles que existem subgêneros, né? Então, a gente vai encontrar romance de época, romance medieval, cultural, entre outros, né? Depende de como cada autor vai querer trabalhar. E, tipo assim, esse romance de época é considerado aqueles que foram escritos antes de 1950. Tipo, passando de 1950. Exatamente. O que passou de 1950 já é considerado um romance contemporâneo, né? Já é considerado um romance atual. E o romance de época, ele tem o foco no casal. Então, assim,
apesar de, eventualmente, a autora poder ou não citar alguma coisa da época em que se passa, ela se atém muito mais à questão social. Então, assim, normalmente, quase todo romance de época se passa em Londres, né? Parece que todo mundo em Londres é, de algum jeito, da, Sociedade da maior, alta né? burguesia londrina. Então, assim, ou você é da realeza londrina, ou você faz parte de alguém da realeza, ou você é, pelo menos, um grande burguês londrino. Então, assim, e eles se focam nas vestimentas, nos costumes, nos hábitos da sociedade, mas sem se apegar muito a detalhes históricos, né? Não tem essa preocupação tão grande. Na verdade, é isso que eles falam muito, né? O foco do romance de época em si é a trama do casal, né? De como eles vão se conhecer, o que vai acontecer no meio tempo, até eles ficarem juntos. Porque, coisa de romance de época, a gente já sabe que o casal vai ficar junto. Mas o mais Sim, legal pode ter é de reviravolta à isso vai vontade, mas no acontecer. final o casal vai ficar junto. Não tem jeito. Mas na verdade de como vai, de como vai acontecer, né? Então, tipo assim, tanto é que eles falam muito assim, que a questão dos livros históricos, né? Eles acabam contando, é como se fossem os fatos reais. É Sim, o sim. que é fato real e o que não é, né? Então, os romances históricos vão trabalhar muito isso. Acho que vejo muito isso em Outland. Eu não li Outland, mas eu, muitas pessoas comentam, Sim, né? ele tem muito, porque eu não li Outlander, mas eu assisti a série, né? Acho que eu assisti acho que 3 temporadas, eu parei acho que na terceira temporada, e Outlander conta toda a questão da Revolução Escocesa. Então, a Escócia tentando se tornar independente, né? Ela era colônia da Inglaterra. Então, como que os escoceses viam os ingleses? Então, tem toda uma guerra. Então, tem a questão dos jacobinos, né? A questão religiosa também. Então, Outlander tem um aspecto muito mais, apesar de ser uma ficção, e o romance histórico, na maioria das vezes, ele é uma ficção, mas ele tem essa preocupação de fatos históricos serem pontuais e coincidirem com a realidade, ou seja, um evento histórico real, algo que realmente tenha acontecido. E aí o autor tem aquela liberdade poética, né, de criar uma ficção dentro daquela história. Eu gosto, eu não vou falar com você que eu não gosto, não. Eu gosto também, mas às vezes para distrair e para tirar da bad, eu acho melhor o de época do que o histórico. Não, mas é muito isso, né? Porque assim, a gente vai ler uma coisa para se divertir, distrair. Se a gente for pegar uma história, a gente vai ver muita coisa de história, acontecimentos, fatos que, Sim, sim, dependendo sim. do autor, acaba se tornando uma, tipo assim, uma história lenta, ou até chata mesmo, arrastada para É isso. verdade. E outra coisa Diferente também, né? O autor tem que ser um ótimo historiador, porque quando ele se mete a querer escrever romance histórico, ele tem que ter um cuidado, um puta de um cuidado com a questão dos eventos históricos, né? Se estão corretos, se ele está sendo fiel ao evento histórico, nomes, lugares. Então, assim, tem essa questão. tudo isso. Sim, sim. Agora, já no romance de época, a gente fica presa à história dos mocinhos. Muitas vezes as mocinhas nem parecem mocinhas de época, né? Porque elas estão tão à frente de seu tempo, nas suas atitudes, Eu nos acho seus posicionamentos. que é muito isso, né? É porque geralmente, tipo, como eles vão mostrar aquele período, né, de como a sociedade andava, né, da questão das mulheres que tinham obrigação, tipo, assim, elas não tinham opção de escolher quem ia casar. Ela tinha, completava a certa Sim. idade de debutar, para arranjar o melhor pretendente de Eu acho casamento. ótimo. Você quer ver um romance de época que eu acho ótimo, que as mulheres com 23 anos já são consideradas velhas? Os Bridgertons da Julia Kim, que eu até separei É, aqui, porque, ó, eu separei o primeiro, porque a coleção é gigante. Acho que eu tenho todos. Acho que eu já li todos também. Mas também são tem 8 irmãos, não é isso, Su? São 8 irmãos, muito. os Bridgertons? São 8 irmãos, e cada livro ela conta um pouquinho da história de um deles. E aí ela vai falando, e aí cada livro ela conta ela começa, acho que, com o mais velho, se eu não me engano. Não, ela começa com a irmã mais velha, não é isso? Isso, não, ela começa com uma, não é a mais velha delas, não. É a Daphne, né? A Daphne tá abaixo da mais velha, se eu É não me porque, na engano. verdade, tem o mais velho, que é o Anthony, né? E vai descendo. Isso, Aí tem mais isso. um O Anthony acho que já é a segunda história. Eu adoro a história do Anthony. Mas a que eu mais gosto é a do Colin. Eu amo a história do Colin. Cole, né? É do amor. Cole também. É engraçado, eu amo a história do Cole, e não é tanto pelo Ah, Cole. É assim pelo Penélope.
Penélope, e eu acho o plot twist da história do Colin com a Penélope excelente. Porque a gente vai lendo, quem conhece a série Bridgerton sabe que tem toda uma história de como se fosse uma revista de fofoca que sai. E aí tem uma pessoa que rediz, né? Que é a pessoa que faz essas notas. E é como se fosse aquela revistinha de fofoca no jornal. E aí fica todo mundo, meu Deus, quem é? E o plot twist é revelado na história do Colin. Quem é essa pessoa que escreve? Apesar de que eu sempre fiquei ainda na dúvida se era ela mesmo. Mas, né, deixa pra lá. Eu sempre achei que ela tinha ajuda. Eu acho que é muito disso, né? Os romances de época que eles acabam trazendo assim, realmente as mulheres fora da sua época. Porque sim, exatamente. Luta pelo que ela quer, tipo assim, e até a questão de casamento. Mas tem engraçado que tem um acho que é como se casar com um marquês, que também é da Julia Kim, que é muito engraçado, porque, tipo, assim, ela tem todo o ensinamento de casar com aquele cara que tem título, porque ela tá. Tem título. Porque ela cuida dos irmãos sozinha, então ela quer mandar o irmão dela mais velho ir para ela, né? Porque todos os meninos vão para ela, né? Não tem como, né? Depois para Harvard, gente. Então, todo mundo da Inglaterra, todos os meninos ricos da Inglaterra estudaram em Yale. Não tem jeito. Então, assim, inclusive, no último que eu li também, o mocinho estudou lá. Ele, o cunhado, o amigo, o primo, todo mundo. Eu fiquei até imaginando isso. Eu falei assim, será que o mocinho dessa história conheceu algum dos Bridgertons durante o tempo que ele estava lá? Tem crossover, né, amiga? Amiga, dava pra fazer um crossover, não dava? Fala sério, esse povo nesses bailes. Dava, né? Infelizmente só tem esses crossover da própria Júlia, né? Que quando a gente já vai ver as Smith com ela. Pois é. Mas imagina se essas autoras que escrevem romance de época resolvessem fazer tipo um crossovers dos personagens de um livro encontrando, seja na escola, seja em baile, seja em um evento social, com o personagem de outro livro. Não seria muito legal? Eu acho que seria. Ainda mais que a gente tem outros livros, né? Que tem 3 autoras de romance de época que trabalham junto, tipo, que é incrível. De como ela conta essa história. E assim, você é a Dama Mais Desejada, e tipo, tem uma parte lá que é incrível. E a gente foi na época mesmo, né? Eu não vou falar porque é spoiler, você deveria ler pra poder saber. Pois é, não dá spoiler não, porque... lá que é interessante pra época, muito mesmo, assim, que eu fiquei... Tipo, tá acontecendo isso mesmo, gente? Eu fiquei, não acredito que ela tá trabalhando isso. E foi a mesma coisa, é quase parecido do que aconteceu com o livro da Karina Risse, do Desencantada. Tipo, é bem parecido os fatos. É verdade. É ótimo. Porque, assim, eu vejo muito, eu sempre leio, e eu sempre percebo isso, que às vezes a autora de época, apesar dela falar da questão dos costumes daquela sociedade, normalmente ela faz mocinhas que não estão muito dispostas a seguir esses costumes. E eu acho que porque ela também está escrevendo um romance que se passa numa época passada, com costumes diferentes dos da gente, mas querendo ou não para mulheres atuais, né? Que são mulheres mais empoderadas, com mais autonomia das suas vidas, com mais domínio sobre os seus destinos. Então ela acaba pegando, como se ela quase pegasse uma personalidade de uma menina de hoje, contando a história dela em 1800 e alguma coisa. Você também tem essa sensação às vezes? Sim, a gente está vendo, porque a gente está vendo as nossas autoras de agora, né, de romance de época, estão vivas, né, gente? Mas a gente for pegar, digamos, Jane Austen, que é considerado, tipo, parte de romance de época, já há anos que Paulo Jane Austen não está mais entre nós, né? Mas a gente for pegar os livros dela, tipo, é tão atual. O livro dela é curioso porque, assim, ele normalmente é classificado como um romance histórico, porque, na realidade, ela escrevia sobre a sociedade que ela viveu, né? Então, assim, ela não estava escrevendo imaginando como era essa sociedade. Ela estava escrevendo, tipo, o lugar que ela viveu, como as pessoas se comportavam, de que maneira elas agiam. Então, eu vejo uma diferença muito grande das mocinhas, por exemplo, da Jane Austen, que é um reflexo da sociedade que ela conhecia, para as mocinhas, por exemplo, da Julia Kim,
da Julia Quinn, que a gente sabe que são mocinhas que, querendo ou não, carregam muitos traços da mulher contemporânea e não da mocinha de época, né? Porque ela acaba que não dá para você desassociar. Oi? Eu falei, mas é onde que a gente consegue ver a diferença em relação às mocinhas que eu tava querendo falar, né? Porque, tipo, se a gente vê, porque a Jane Austen viveu aquele momento, tipo, e ela tava naquele momento. Sim. Diferente do que a gente tá vendo agora. E ela estava retratando algo que ela via. Então, assim, ela não tinha como criar uma mocinha tão moderna, tão contemporânea, tão disposta a passar em cima dos padrões, porque para ela aquilo era inconcebível. Ela não tinha essa realidade, ela não conhecia essa realidade, né? A realidade dela era de mulheres submissas, apesar de ela ser quase considerada uma feminista por ter pensamentos muito avançados para sua época. Mas a gente vê, por exemplo, em Persuasão, que é um romance histórico, a mocinha abrindo mão de um cara que ela amava e tal, porque ela recebeu um conselho da madrinha que falou, esse cara não é tão bom assim, não é um bom partido e tal. E mesmo ela ficando super triste, né? Porque ela queria, era o amor da vida dela, ela cata. Porque, ou seja, era um comportamento que seria natural para uma mulher daquele período, recebendo um conselho da madrinha sobre relacionamento, acatar mesmo querendo ficar com o cara. E a gente vê que dá muito ruim, é um dos melhores livros da Jane Austen. Eu gosto. E é diferente do que a gente vê já no romance de época, né? Que é, geralmente, embora tenha, a gente saiba que tem a questão das classes, da nobreza, tudo, tipo, mas eles não se apegam tanto a isso, né? Quando dizem assim, ah, não, eu vou pelo amor. Né? Tipo, não é feito. E eu acho engraçado, né, no romance de época, gente, é o quanto elas brigam para ter título, né? Porque eu quero um duque. Não, porque eu quero um visconde. Eu quero é um conde. Então, tipo, é muito essa briga de, tipo, eu quero, tipo, um status, né, pra mandar. Tipo, assim, eu acho que muito engraçado, é, tipo, todo mundo vai pra Londres pra temporada, mas todo mundo tem sua casa no campo. Entendeu? Para poder relaxar. Ninguém mora em Londres. Acho que Londres, fora da temporada, fica as moscas, amiga. É tipo cidade da praia, sabe? É tipo quando você vai na praia fora de temporada, que você chega lá e não tem viva alma na praia. Acho que Londres é assim no inverno. Sabe que eles falam por Londres, por Londres, que tá todo mundo. Mas é temporada, eles são os períodos que estão lá, que as meninas estão debutando, estão desfilando, né? Sim, é. Colocando todo mundo à mostra na vitrine para ver se arruma um belo partido, um belo marido. E aí eu separei alguns aqui que eu quero comentar e eu quero que você me diga se você já leu, se você gosta. Eu separei uma série que é dos Hathaway. São 5 livros, eu acho que eu peguei inclusive o último livro, que é esse aqui. Você já leu ele? Pois é, eu gosto porque ela é um pouco inusitada, sabe? Assim, ela tem essa pegada de contar uma história e tal. São irmãs também, né? São irmãos também. E aí ela vai, cada livro, são 5 livros, em cada um ela vai contando a história de um deles e tal. E é legal porque, inclusive, uma das mocinhas se casa com um cigano. É inimaginável você imaginar uma lady, né? Uma mocinha fina, toda educada, se casando com um cigano. E assim, e ela mostra isso, sabe? Tipo aquela coisa assim de que, nossa, né, vai ficar, como que o pessoal vai reagir, como que a sociedade vai reagir. E mesmo assim a mocinha dela se casa com um cigano. E é muito legal. É muito divertido. Quando a gente vai ver por um romance escocês, né? Porque se for ver os homens, né? Que são retratados, que a maioria é bruto, é não sei o quê, que eu tinha que querer casar com aqueles homens que não tem, tipo, não tem classe, digamos assim, né? Sim, e é engraçado porque às vezes elas colocam um paradoxo também. Não sei se você já reparou. A mocinha, ela quer um conde, ela quer isso, ela quer aquilo, mas ela também não quer aquele cara florzinha demais, né? Muito cheio de mimimi, não. Elas gostam dos homens com pegada. Tipo, eu quero um cavalheiro, mas nem tanto assim. Mas eu quero um cavalheiro fora, né, do quarto. Eu quero esse cavaleiro, mas assim, né, fora da caixinha. Eu não quero que ele fique lá na caixinha de cavaleiro dele o tempo todo, não. E eu me divirto demais. Eu lembro que teve um que eu li, que eu também gosto muito das mocinhas, porque tem umas mocinhas que eu adoro. E tem uma série que eu não peguei agora, mas eu acho que você leu também,
que é como agarrar como agarrar um... Ai, como é que chama, gente? É da Gutenberg, a série. Nós lemos juntas, amiga. Como é que chama aquele? Eu vou ter que ir lá buscar ele, se a gente não lembrar. Ele é da editora Gutenberg. Ele é ótimo, mas ele é muito engraçado. Porque a mocinha é... Ai, meu Deus, esse mesmo, da Sara. Gente, esses livros... Ela faz as melhores mocinhas. Ela faz as melhores mocinhas, Su. É ou não é? As mocinhas dela são... Gente, essa trilogia é maravilhosa. Tipo assim, eu não li o último ainda, acredita? E olha que eu já tenho ele e ainda não li. A Cilada para o Inglês, para mim, é o melhor. Tipo, se Sério? Eu ainda não li ele. Já conhece os dois personagens no primeiro livro, né? Mas aí vai ter todo um momento aí, gente, triste. Quando chega aqui, tipo, é incrível. Tipo, a mocinha desse livro aqui, ela é fora da caixinha completamente. De todas, acho que eu já li, assim. Tipo, é incrível, incrível. Não, mas esse não é aquele que a menina quer um livro e aí ela arruma o maior piti para poder comprar o livro no... Essa série não é o que tem essa mocinha? Acho que é o primeiro. No primeiro, ela quer comprar o livro e aí ela entra na livraria. Gente, a cena dela entrando na livraria querendo comprar o livro e o cara não querendo vender para ela porque ela é mulher. É a melhor de todas. Eu me senti tão representada por essa mocinha que eu falei, gente, sou eu na vida. Porque dentro da sociedade é muito questão disso, né? Ainda tem essa questão dos ambientes que a mulher poderia ou não entrar, né? Tinha lugares que era só para homem. O que ela podia fazer, o que ela não podia, aonde que ela podia ir, onde que ela não podia. Então é muito ridículo até, né? Falando dessa série que você falou aí, eu já vi algumas séries, assim, que a gente pega duas autoras escrevendo a mesma história. Mas uma das que eu achei mais bem construída foi essa última que você mencionou, que é A Dama Mais Desejada e a outra, como é que ela chama? Eu esqueci o nome dele agora. A Dama Mais Apaixonada. A Dama Mais Apaixonada e A Dama Mais Desejada. Eu acho que as quatro, não é isso? São 4 histórias, 4 contos, né? São 3 histórias e 3 autoras. E eu acho incrível, porque assim... E eu acho incrível, porque eu acho que elas constroem super bem, a história funciona, e ao mesmo tempo você consegue, quando você passa de uma autora para outra, e você já leu alguma coisa dessa autora, na hora você fala assim, essa história aqui não é de fulano. Não tem como a gente não saber, tipo assim, quando a mocinha está falando, eu já sei de quem é. Eu sei que isso é da Julia Quinn. Ou eu, tipo, Sim, eu sei de quem é. Exatamente. Tem uma delas nesse livro, nessa série, que ela tem uma pegada mais erótica. Ela gosta de uma mocinha mais, né, que tem umas cenas mais quentes, um negócio assim. Então, quando você chega nela, muito bom esse livro, muito divertido, muito rápido de ler. É aquele livro que você... Que é uma duologia, tá? Esse aqui é o primeiro livro. A Dama Mais Desejada. Eu tenho os dois aqui, quer ver? Eu vou pegar eles para poder mostrar as capas. Espera aí, amiga, que eu tô demais. Enquanto isso, você vai falando aí enquanto eu pego, tá? Tá bom. Paula, pode ler, que eles são muito bons, esses de romance de época. E, tipo, um outro que eu quero falar para você, gente, é uma série, acho que já não é bem tão conhecida. Olha que fofo. Faz um tempo que eu não vejo. Tanto é que hoje em dia essa autora lançou uma nova história, que agora se passa na Escócia, que é esse quarteto de livros aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar direito para vocês. Vidente. Ai, eu já ouvi falar, mas eu nunca li também, você acredita? Esse eu nunca li isso. Eu já tá bem esquecido, eu acho que esse quarteto de livros, né? Que é da Hannah Owen. Ela até voltou agora com um livro, um novo romance de época, mas agora que se passa na Escócia, que eu tô doida pra ler, porque assim, a escrita dela é muito boa. Tipo assim, eu achei interessante nesse livro, que são romances de época, mas cada uma das parentes, né, que tem irmãs e tem primos aqui, eles têm poder, né? Que é por isso que eu te trago a vidente, a intuitiva. E que legal! Eles são meio que sensitivos, é isso? Ela mistura uma coisa meio sensitiva. Que bacana! A história do nome. Então, tipo, a gente vai ver ele contando a história. Que legal! A história dá pra ler rapidinho. E eu adoro esse quarteto. Essa duologia aqui, que você tava falando, que eu fui lá pegar, pra mim é uma das, assim, que mais me surpreendeu.
porque são 3 autoras, é a Julia Quinn, a Eloisa James e a Connie Brockway, não Isso. sei. E eu acho eles muito bem construídos, assim, é muito bom porque você, apesar de você passar de uma história para outra, né, cada uma escreve a história de uma das personagens. Então, você tem lá uma trama central e tal, e aí tem 3 mulheres e cada uma vai contar a história de uma. Mas é legal porque você vai, apesar de trocar de autora, a história dá continuidade. Você sente como se Sim. estivesse lendo o mesmo livro. Não tem aquela quebra assim de parecer que não acabou aqui um conto, aí começa outro. Acabou um conto, começa outro. Porque a trama em si, ela tem uma cadência que parece que ela tem um fio, digamos assim, que conduz e que apesar de você ver autoras diferentes, você consegue sentir que você ainda está lendo a mesma história, que você não saiu daquela história. Porque assim, a Connie é a única que não tem nenhum livro publicado aqui no Brasil, gente. Que é uma maldade, porque ela escreve super bem. Viu? Eu achei realmente. Então a Connie não tem nenhum livro traduzido aqui no Brasil. Porém, a gente conhece muito Julia Quinn. Julia Quinn eu já li, acho que quase todos os livros dela, com exceção do a Isabela tá falando que elas conseguem manter o seu estilo. E é mesmo, Isabela. Elas conseguem manter o estilo, mas sem perder a noção da história. A história não se perde no meio dessa confusão toda, né? Tipo assim, a minha curiosidade, eu até queria saber como é que elas trabalhavam isso, né? Tipo assim, a gente sabe que eram bem amigas, mas, tipo assim, quando ela termina uma história, assim, ela vai se passando pelas outras, como é que elas vão lidando com os capítulos, né? Porque, tipo, é bem construído, realmente não tem a quebra. Então, a gente sabe quando a história é contada pela Julia Quinn, quando é pela Eloisa James. Tipo assim, eu sabia porque eu conheci a Eloisa James, já li livros dela, assim como a Julia Quinn. Não conhecia a Connie, mas dá pra saber a diferença das outras duas, né? E, tipo assim, a história da Connie, tipo, eu achei incrível. E eu tava pesquisando, tem vários outros livros. É uma coisa que eu nem triste eu não saber inglês agora, porque eu queria os livros dela. Tipo assim, eu E achei ainda não maravilhoso. tem publicado, né? E aí é difícil a gente encontrar. Outra coisa que eu já percebi também, Su, e que eu acho uma maldade com quem gosta de romance de época, é que às vezes a editora, ela compra, sei lá, os direitos de um primeiro livro, que é uma série. E aí os livros, aí se não faz aquele boom de sucesso por as pessoas não conhecerem, eles não publicam o restante dos livros. Isso é uma maldade, porque às vezes você fica assim, quem leu, amou, apaixonou, ficou doido querendo ver o resto da história e aí não consegue ver. Por quê? Porque os direitos não foram. Eu e a Ju, a gente é apaixonada pela Julia Quinn. Né? É claro que alguns livros têm os seus defeitos, mas isso é normal de qualquer autor, gente. Então, tipo assim, essa série aqui, que foi lançada agora, é uma trilogia, que é Os Bevelotes. Sim, é verdade. A gente leu, ó, tempos E, atrás. e sabe o que eu achei mais engraçado? É porque a gente leu ela há muito tempo mesmo. Inclusive, eu acho que ela nem estava com o português daqui, ela estava com o português de Portugal. Acho que um deles não estava, Su? Se eu não me Um deles engano, estava um com o dos que a português gente bem leu. novinho. E a gente só leu, assim, porque a gente, na realidade, não achou para comprar. E quando ela lançou a série, aquela série dela, das irmãs que tocam, esqueci o Smith nome. Smith. Das Smith Smith. Eu sinceramente não entendi, porque eu acho essa série que tá saindo agora muito melhor do que aquela. Eu acho essa série aí muito mais perfeita. O enredo é muito melhor. As personagens são muito mais divertidas. Nossa, eu ria demais. Ainda bem que eu li contigo, porque eu tinha com quem comentar, né? Eu ficava, Sueli, o que foi isso? Não sei o quê. Desculpa, mas bem escrotinho, mas a gente leu assim mesmo que a gente queria. A gente leu só porque a gente queria muito ler e não tinha sido publicado aqui ainda. Né? Porque assim, Julia é o tipo de autora que eu acho que ela vai precisar. Eu vou precisar de uma prateleira, assim, ó, só para colocar ela. Porque ela não para de publicar. E segundo, que eu gosto muito dos livros dela. Então, esses aí mesmo é alguns que eu quero. O quarto livro, né? O quarto livro dos Roubos, que já está em pré-venda. Então, né, gente? Difícil. Né? Então, tem que ter um espacinho na estante só para colocar ela. Eu conheci romance de época através desses livrinhos, assim, que é um romance de banca, né? Que eram os primeiros. Eu também, eu me apaixonei, foi assim. Tanto é que a maioria das autoras, essas e o pessoal tá todo aqui comentando, o pessoal tá todo aqui comentando também, ó, que fica puto com as editoras quando elas publicam um livro e depois para de publicar, e é sério. Gente, é de matar mesmo, é pra morrer.
Primeira coisa. Tipo, se foi Você quer que eu te fale uma outra autora que eu já li vários romances dela desses aí de banca que você tá mostrando e que depois ela ficou famosinha e aí eu parei de achar de banca, mas agora ela já publica? A Nora Roberts. Eu já também li conheci Nora. tanto. Eu li tanto. Eu nem lembro o nome dos livros da Nora que eu li, mas eu lembro que eu li muito romance da Nora e eram romancezinhos de banca, sabe? E aí agora eles ganharam status de romance de livraria, ganharam capa, não sei o que e tal, e aí os romances mudaram, né, o perfil. Mas eu já li muito. A Nora era uma das autoras que eu mais lia quando eu lia romance de banca. Dá pra acreditar nisso? Eu li muito, e também tem, tipo, tem uma outra que eu nem pesquisei mais se ela ainda é viva ou não, mas que assim, que ela tem muito, mas é muito romance assim mesmo, que é a Bárbara Chanled, eu acho que é Charled o nome Já dela. li essa também, de banca que você leu? Já li ela também. Ela tem A muito amiga, já li livro. muito. Eu não tenho, Tem. eu tenho quase todos os livros dela em PDF, né, que eu consegui. Gente, é incrível. Tipo, leio Bárbara Essa eu Chanled. nunca vi. Essa eu nunca vi. Eu não sei se eles publicaram ela para Não tem livraria. Eu nenhum. lembro dela sendo publicada para banca e eu comprei muito livro de banca. É o meu Comprei, assim, de banca troquei, li também. de amigas e tal. Mas em livraria eu não me lembro de ver livro dela, assim, igual a Nora conseguiu ir para as livrarias, não. E aí eu separei um Nossa, outro aqui. Você tem Tamiriziana, que algum que até você minha mãe, separou aí? Até até minha minha mãe que mãe que gosta não de gosta ler. de ler, adorava. Mas esse romance é maravilhoso, papá. É Gente, incrível. você quer ver? Eu não sei se o Fábio ainda tá por aí, mas sabe que o Fábio, uma vez, nosso amigo aqui do Cultura Pocket, ele me confessou que a mãe dele comprava romance de banca e que ele lia romance de banca, tá? Que ele se apaixonou pela literatura através do romance de banca. Mas o romance de banca é tão maravilhoso, Gente, gente. Que história. é Uma muito autora, bom. sabe que eu conheci uma outra autora que eu me apaixonei pela trilogia dela, comprei os outros livros dela, mas ainda não terminei de ler, que é uma outra série, que é Tessa Dare. Que foi Ai, meu sonho realizado, que eu tenho meus livros autografados por ela, em fotinho dela no ai, que Bienal. tudo. Você foi lá, né, pegar autógrafo, danada. Tem essa trilogia, que é dos castelos, não sei se dá para todo mundo ver direitinho assim, ó. Gente, eu amo essa Nossa, trilogia. Essa trilogia é muito essa, fofinha. essa trilogia é muito boa, mas eu acho que eu só li um dessa trilogia, você acredita? Eu sou dessas, às vezes eu pego um, leio, adoro, mas aí eu fico enrolando para poder ler os outros. Olha, esse aqui, ó, é o que eu acabei de ler. Ele chama A Duquesa Feia, ele Essa é série. da Eloisa James. Essa série é legal porque o que que acontece? Esses livros da Eloisa James são todos inspirados como se fossem. Não é uma releitura, porque não chega a ser uma releitura, mas a história tem uma inspiração em contos de fadas. Então, por exemplo, ela tem um outro que chama Quando a Bela Domou a Fera, né? Acho que já dá para saber qual que é inspirada, a história que é inspirada quando a Bela Domou a Fera, não precisa nem de, né? Tem esse, tem o Beijo Encantada, que eu li. É o Beijo à Meia-Noite, que chama, Eu não sei se que foi é traduzido esse aqui, agora. ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, com sapatinho de cristal. Eu não li essas edições. Eu li outros dois livros dela, que o Beijo Encantado, e tem um outro livro de fera, mas é numa outra versão. Ah, entendi. Esse aqui foi legal porque foi assim, eu fui num evento de romance de época, eu acho que eu até arrastei um certo amigo meu para esse para esse evento junto comigo. E aí eu ganhei esse livro. Só que a editora ainda não tinha mandado os livros para as meninas que estavam organizando o evento, era um blog que estava organizando. E aí elas falaram, ah, não, você vai receber depois. E aí eu nem lembrava mais, sabe? Aí quando elas me mandaram a mensagem, falaram aqui, a editora mandou o livro para você? Eu falei, não, nem lembrava. Aí lá ela vai mandar. Aí eles me mandaram o livro. E eu fiquei enrolando, porque eu fiquei com medo de ser aquelas séries que você tem que ler a continuação para fazer sentido. Mas não tem. Os livros são, assim, as histórias podem até ter alguma ligação, mas são histórias fechadas dentro do livro, né? Então, você pega esse aqui, você lê. E eu achei muito legal, porque voltando àquele assunto que a gente estava falando sobre a questão do romance de época não ter um compromisso com a questão histórica, essa autora ela faz questão de ter um compromisso com a questão histórica. Porque lá no finalzinho ela escreve a história toda, assim, 95% da história é romance de época. Ela simplesmente conta a história do casal. Eu achei que ela teve uma inspiração muito forte também em Persuasão, porque
o mocinho dessa história, ele acaba virando um pirata. E eu achei, assim, eu achei que ela pegou uma inspiração, sabe? Daquela questão do mocinho que vai para os mares para ficar rico, para voltar e para ser digno. Tipo, olha, eu casei com você por causa de dinheiro, mas agora não, eu vou te provar que eu te amo e tal. Então eu achei muito fofo esse lado da história. Mas aí quando chega no final, ele era um duque e tal, né? Ele ia virar um duque. Ele tinha direito a um título, o pai morreu, ele vai para voltar para, né, enfim, tomar posse desse título. E aí no final ela vai e fala, sabe, que ela gastou milhões do dinheiro que ela conseguiu, porque aí ela fica, né, administrando toda a fortuna da família. E aí ela fala que ela gastou muito dinheiro em uma campanha pelo fim da escravidão, para aprovar as leis da Inglaterra na Câmara pelo fim da escravidão. E eu achei legal, porque inclusive no final ela fala, sabe, assim, ela coloca duas observações de notas históricas, que uma é que, apesar do livro dela ser inspirado na história do Patinho Feio, a história do Patinho Feio ainda não tinha sido escrita no momento em que a história se passa. Ou seja, a inspiração é totalmente poética, a liberdade poética para ela fazer essa alusão ao Patinho Feio, porque se ela fosse falar realmente, ou seja, a história nem existia, a história do Patinho Feio não existia no ano em que se passa essa história. E no final ela vai e faz isso, ela fala que ele entra para a Câmara, né? Ele passou por uma situação em que ele recebe lá as honrarias dele para ele poder se tornar um participante lá da Câmara da Inglaterra para votar a favor do fim da escravidão. E eu achei muito legal, porque não é todo romance de época que tem essa preocupação. Então, muitas vezes, mesmo quando ele se passa durante um período que você sabe que existia escravidão, que você sabe que existia uma série de coisas assim, né, que não seria legal, Isso aqui eu gosto falar eles... de Sarah, porque assim, nesse aqui do livro da Sarah, né, que é o último, porque a gente vai ver a questão da separação, porque ela é casada com o Duque, mas tem toda a situação que acha que foi arranjada, que ela fez uma cilada para ele e tal. Quando chega no livro dela, que ela vai pedir a separação dele, tipo, é engraçado, porque a separação, as mulheres não podem participar, né? Porque é feito na Câmara, então só os homens podem entrar. Então ela entrar foi uma conta muito grande. Tipo assim, tipo, a gente tem um momento assim que, meu Deus, como é que pode? Tipo, vai decidir a minha vida, tipo, eu não vou poder participar. Entendeu? Tipo, é muito Pois é. É engraçado. Essa tem uma cena também que comenta a respeito disso, de as mulheres não participarem. Ele fica sumido no mar lá durante 7 anos. E aí, depois de 7 anos, né, se o homem, teoricamente, pelas leis lá inglesas, depois de 7 anos, se a pessoa ficou sumida, ele pode ser declarado como morto. Só que você tem que abrir como se fosse um processo na Câmara para que aquilo seja oficializado e ele dado como morto, e aí ela passaria ao título de viúva, né? E o título dele seria preservado, passando para o parente mais próximo. E aí, tá lá na Câmara já para definir essa questão dele estar vivo ou dele estar morto, vamos dar ele como morto, e aí ele chega. E aí ela fica indignada, ela fala, ele não teve respeito comigo, com a minha dor, não sei o quê. Só que ele vira... Aí depois na história ele vai e fala assim, mas eu nem achei que você ia estar lá, porque os homens, as mulheres nem podem entrar, entendeu? Gente, que absurdo. Tipo, tá indo lá decidir se o marido dela tá morto, tá vivo, e ela não ia nem poder entrar. Mas aí, nesse caso específico, tinha sido aberta, aí é a licença poética também, né? Tinha sido aberta uma exceção, porque ela iria depor para falar que ele realmente estava lá sumido já há mais de 7 anos. Mas, gente, eu super recomendo. Acho que a Isabel tá lendo esse livro também, ela tá lendo a série toda. E, que livro! Menina, ele é muito gostosinho. Eu quero até ler os outros, que são inspirados nos contos de fadas, porque eu achei muito gostoso de ler. Então, tá de parabéns. E eu acho mais engraçado, você quer que eu te fale o que eu acho mais cômico dessa capa? É que eu não entendi até agora o porquê dessa máscara, porque não tem máscara em hora nenhuma na história. Eu não entendi. Eu falei assim, vai ter um baile de máscaras, porque você vê uma capa dessa, qual que é a primeira coisa que te vem na cabeça? Vai rolar um baile em algum momento, né? Vai acontecer um baile de máscaras.
Não aconteceu baile hora nenhuma, não tem carnaval, não tem nada sobre essa máscara na história. Eu Você fiquei acaba assim, da vontade, ainda gente, ficou o último para ela ler da série. Tipo, gente, uma autora que eu gosto, outra autora que eu gosto, que na verdade ela é mundialmente conhecida como, nem como Patrícia Gabas, né? Não sei se dá para vocês verem aqui. Patrícia. sim. Só que, tipo assim, eu não sei se todo mundo sabe que ela é a Mega Gabit, né? Que é conhecida por fazer uma escrita de adolescente, que é a maioria de princesa, que é Ela é da série da princesa, não é? isso. A Série Meg da é muito princesa. conhecida pela série da princesa lá. E é engraçado que ela, gente, ela tem outros pseudônimos que ela utiliza. Tem o Patrícia Gabit que ela lê, que ela escreve, né, como romance de época, mas ela usa um outro pseudônimo para escrever um outro tipo de livro. Eu acho que ela acaba utilizando isso para não misturar os gêneros que ela utiliza, Eu né? também acho. Eu acho que é porque assim, acaba que muitas vezes quem gosta de um gênero acaba tendo um certo preconceito com o outro. Aí a pessoa fala, ah, eu não vou ler, esse livrinho aí é de mulherzinha. Inclusive, a gente está com um quadro agora lá no Cultura Pocket, que eu adoro, eu tô fazendo ele, e eu acho que, né, minha amiga também deve me ajudar, né, amiga? Né? Porque nós somos almas gêmeas, então a Mas gente tem compartilha tudo. dois quadros é Que meio a da gente não esse abre pode mão. ser que é meu e da Jussara, né? Tipo, Jussara e eu. Sim. Um é a A hora gente do chá, que a os gente toques de não adora, né? conta. Porque como o romance de época se passa na Inglaterra, nada melhor do que a hora do chá para a gente poder ficar lá debulhando, né, o nosso amor pelos romances de época. E o segundo quadro, que agora a gente está com ele, que eu estou gostando muito, é o quadro Mulherzinha, que fala de livros que as pessoas olham e falam assim, ah, isso é livro de mulherzinha, sabe? Com aquela carinha de que, ah, é livro ruim. E que, na realidade, às vezes a história é muito surpreendente, porque às vezes as mocinhas são muito empoderadas, elas são revolucionárias, elas se posicionam. Então, assim, o último, inclusive, foi um livro da Nora Robert, o último post foi um livro da Nora, um livro que eu fiquei muito impressionada com a história. A mocinha é muito legal, muito bacana. Mas, amiga, nós já estamos com 15 minutos para nossa live acabar. Você acredita numa coisa dessa? Muito rápido. Eu acho que tem que falar uma coisa assim, que eu acho que, na verdade, a maioria das pessoas tem preconceito contra romance de época, né? Tipo, na verdade, tem muita gente que tem preconceito com relação ao romance, né? Mas tipo, a gente sabe que o romance, É. gente, é um gênero muito amplo. Então, vocês podem ler um suspense e ser romance. E Então, é vocês podem romance, ler um porque na terror e ser realidade o romance de romance. época e o romance de época e o romance histórico são subgêneros do romance. Sim. Então, de repente, você fala assim, eu não gosto de romance, tá lendo aí um monte de thriller e nem sabe que tá lendo romance, meu bem. Né, na verdade. Tem uma outra autora aqui que eu não li, gente, mas que é do nosso parceiro da Record, né? Que é da editora da Bertrand, e que, tipo, todo mundo fala muito bem, tipo, dessa autora, que é essa trilogia que eu trouxe para vocês verem. Não sei se vocês estão acompanhando. Tipo, é uma Você vai ter que autora fazer uma lista, viu, amiga? Colocar tudo lá pra gente poder acompanhar tudo, ver todas, ver o que ainda não tem na estante pra gente ler tudo de novo. O pessoal quer já tá jogar uma falando pra parte gente fazer parte 2. Parte 2 ainda hoje, Isabel, ou parte 2 em outro dia? Porque o papo aqui rende, amiga. que é muito isso. Eu acho assim, também o que acontece, gente, hoje em dia nós temos muitos autores, né, que falam sobre romance de época, mas tem várias autoras que são esquecidas, porque a gente pega, tipo Julia Quinn, virou a famosinha, tipo, não tô lhe julgando, porque mas, tipo assim, virou a famosinha, tipo, e esquece alguns autores que tem para fora, até autores nacionais. Então, tipo assim, o que eu vejo, existe muito preconceito contra A gente alguns tem uma, romances de a época. gente hoje a gente tem, agora a gente fechou uma parceria com a T-Books, né? E a T-Books ela tem alguns livros que são romances de épocas, né, Su? E que a gente quer trazer também para vocês começarem a conhecer autores nacionais que escrevem romance de épocas. E são romances muito bons, gente. São ótimos romances. Que às vezes a gente fica tão apegado a essa questão de pegar britânicos, de pegar americanos escrevendo romance de época. Mas, na realidade, tem muita gente que escreve nacional, escreve romance de época com muita qualidade. Eu acho que tem muito, né? Tem até um hoje que tá gratuito, né, que a gente postou lá no grupo, que é um pouco romance de época, que a gente até postou Sim, é hoje. Então, verdade. O do tá escocês, não é gratuito, isso? base, gente. Todo mundo tava comentando nos grupos que eu tô, que esse livro é muito bom, quem já leu. Todos os Então, quem tiver grupos, em todos oportunidade, os lugares que nós falamos que o livro estava grátis, o pessoal falou assim: Nossa, esse livro é muito bom, ele tá de graça.
porque o livro diz que é muito bom, gente. Então vai lá, se você quiser ver qual livro que é, ó, é um do escocês, tá lá nos nossos stories. E dá ainda para você baixar, né? Porque eu acho que ele deve ficar até meia-noite. Normalmente fica 24 horas, então eu acredito que ele ainda tá de graça e dá para você baixar. Até 11h59 ele está, gente. Tá, então corre lá que ainda dá tempo. Amiga, eu adorei bater esse papo com você, mas nós vamos ter que dar uns recadinhos. Isso, escocês em meu caminho. Obrigada, Andressa. E eu queria muito falar com vocês que, por falar em romance, nós já temos o ganhador da rifa de romance, nossa rifa solidária. Será que ele ainda tá por aí? Rufem os tambores. Primeiro, gente, eu quero agradecer. Primeiro, eu quero agradecer. Ela tá na live? Tô mais uma vez na live, eu acho que ela vai cair pra trás. Então, primeiro eu quero agradecer a vocês e falar que, ó, até sexta-feira as rifas ainda vão estar disponíveis. Queria agradecer demais e de coração a todo mundo que apoiou, porque foi, assim, uma batalha. A gente ficou sem saber como que a gente ia fazer para ajudar e, de repente, a gente foi abraçado por todo mundo, né, Su? Todo mundo comprou a ideia e falou, não, peraí, nós vamos ajudar também e tal. E foi, assim, muito mais do que a gente esperava, né? A gente não achou que fosse ser tanta gente compartilhando, tanta gente solidária, tanta gente apoiando. E a nossa amiga vai ficar bem, se Deus quiser. Ela daqui a pouco tá de volta fazendo live. Porque foi assim, foi uma mobilização tão grande que eu não esperava, Suelen. Juro que eu fiquei assim, emocionada com o tanto que o pessoal se envolveu, resolveu participar e apoiar. E quem não pôde comprar, compartilhou e falou com os amigos. Então, assim, gente, ó, gratidão muito, Saragaiô, para vocês. Que, ó, nossa, foi lindo demais, todo mundo que ajudou. E aí a gente tinha falado que se fechasse a rifa, né, antes do prazo, a gente, o sorteio é automático, então fechou, chegou no 100, mesmo que ainda não tenha chegado o dia do sorteio, ele já faz o sorteio, porque o sorteio é feito pela Loteria Federal. Então, nós já temos um ganhador. Rufem os tambores aí, amigo. E eu vou deixar a Suelen, já que eu tô aqui falando que nem uma louca, eu vou deixar a Suelen falar qual foi o número e quem foi o ganhador. Eu quero dizer primeiro, agradecer muito por ter comprado, né? Por ter ajudado a gente, ter ajudado a nossa amiga Evelyn. E tipo, eu espero que esteja lá ainda. A nossa ganhadora do romance foi a Paula Gil. Um box de Paula Gil. Paulinha, tu ganhou o box, miga! 3 livros da Anne Gengel. Eu quero mostrar gente, eu fiquei muito feliz. Que eu ganhei. Ah, eu fiquei feliz demais, gente. Da Eve de aniversário, gente, que tipo, resume o que é romance de época. Você consegue ver bem. Que ai, meu Deus. As carrocinhas que não pode faltar aqui. Gente, ela tá aqui. Suelen, ela tá aqui gritando rua, amiga. Ela tava aqui. Gente, eu vou dizer pra vocês que esses aqui é onde rolam os babados. Aqui, ó. Essas carruagens já viram histórias, amiga. Muitas histórias. Muitas histórias dessas carruagens. Adoro. Parabéns, viu? E muito obrigado mesmo por ter nos ajudado, a Evelyn. Verdade. Não só a Paula, mas obrigada a todo mundo que participou, que comprou, que compartilhou, que divulgou. Porque, assim, a gente ficou muito agradecido, muito surpreso. Porque a Evelyn é nossa amiga. Então, assim, pra gente, toca no nosso coração, porque é alguém que a gente conhece. Mas a gente viu tanta gente que nem conhecia a gente direito, que resolveu falar assim, não, peraí, isso é muito legal que vocês estão fazendo e a gente quer ajudar também. Como é que eu posso ajudar? Aí a gente falou, não, você pode ajudar se você compartilhar, você já tá ajudando. E foi muito lindo, foi muito legal. E eu fiquei muito emocionada com o envolvimento e com o engajamento dos nossos, toda a nossa família, né? A família Cultura Pocket engajada nesse projeto. E aí, avisando também que só falta, acho que estava faltando 5 ou 7 rifas para a rifa de terror fechar. Então, se você ainda quiser ajudar, se você ainda quiser participar, se você ainda quiser tentar a sorte lá, ainda tem uns numerozinhos lá que dá para vocês tentarem, né? E a gente ainda tem alguns números, aí tem um pouco mais, que é da nossa rifa de suspense. Mas sabendo que até sexta-feira, né, independente da gente ter chegado a 100 ou não, a gente vai encerrar.
Então, provavelmente, na próxima quarta-feira, na próxima live, a gente já vai ter também nomes de ganhadores para anunciar na live. Adoro! Eu acho que a todo mundo, eu acho que foi a adesão à nossa leitura coletiva dos nacionais, porque, gente, a gente teve tantas entradas de pessoas novas de estar querendo participar, tipo, de apoiar não só Exatamente. os nacionais. Tipo assim, então, E a gente está lendo, nós estamos lendo 2 livros nacionais esse mês, porque a Sociedade Literária ela escolheu um livro nacional para ler, que é o Tudo Sobre Nós, da Cris. E no Eu Leio Nacionais, a gente está lendo o livro da Aimee, que inclusive está participando do grupo, então ela está participando, ela vai participar dos debates, ela vai responder curiosidades. E eu não vejo a hora de chegar no debate, porque eu adoro debate com a autora, gente, porque a gente lava a alma, a gente pode perguntar tudo, a gente pode lá, sabe, como que você me faz uma coisa dessas? Adoro, gente. A Melissa e a Graça, porque a gente sofreu com a Graça também, com aqueles 2 personagens, mano, de Menina, nossa, ó. E eu quero dizer pra você, gente, tipo, tudo sobre nós, que é da sociedade. Tipo assim, eu não li a semana passada a meta, porque eu tava muito atolada com os outros. Porém, eu peguei hoje pra ler, já terminei. Ele é muito rápido, ele é muito gostoso, muito rápido, muito gostosinho de ler. E a gente tá com uma brincadeira lá no grupo que tem tudo a ver com romance, tem tudo a ver com a semana que vem, que também a gente tem Dia dos Namorados aí chegando, que o desafio é contar uma história de amor que daria um livro, né? Que contar aí algo que aconteceu com você inusitado. E eu já ouvi cada história tão ótima naquele grupo essa semana, amiga. Inclusive a minha. Eu tava lendo também. Eu já li a dos caras também. Gente, pois eu estou pensando na minha. Eu estou pensando na minha. A minha é muito boa, né, amiga? Fala a verdade. A minha história lá, ó, bombou, viu? Se fosse por história mais legal, a minha tava no Trend Tops. Na verdade, eu acho muito bacana a história do nosso casal, né? Do tipo do grupo. Mica e Marco. Porque aí o Tio tem uma imagem. Eu conto. Não, o que eu mais gostei foi cada um contando sua versão da mesma história. Foi fabuloso. Verdade. Ai, foi muito ótimo. Cada um contando a sua versão da história. Foi ótimo, gente. Agora de tarde ela foi fazer. Sua história foi melhor. Agora de. Pois é, tem muita história boa lá. Mas, e no nosso grupo de Eu Leio Nacionais, a gente tá com uma brincadeira ótima também, que é Eu Amo, Eu Ranço. Que é ótimo. Porque quando a gente vai lendo, tem sempre aquele personagem que a gente ama, mas tem sempre aquele personagem que a gente... que ranço desse personagem. Então, essa semana, você escolhe lá na primeira meta quem é o personagem ranço e quem é o personagem amorzinho. Então, tá aparecendo umas coisas legais e que desperta a curiosidade, né? Porque tem um lá que toda hora o povo fala, lá no do romance concreto, um monte de gente já falou, eu amo. E aí eu tô assim, gente, eu preciso saber quem é esse personagem que eu ainda não li a meta. Tô deixando pra ler. Eu tô deixando pra ler mais pro final da semana, porque se ele for fácil de ler que nem o da Cris, eu acabo passando a meta. Entendeu? Então eu fico me segurando para ler quase no dia do debate. Vou adiantar outras leituras até pegar. Tipo, mas como eu tinha letrado com o da Cris, vou ter da Cris em dia. E tipo assim, gente, foi muito rápido. É uma coisa que me dá uma agonia, eu fico chateada. Tipo, é porque todo mundo sabe que tem um meio violento, né? Então, às vezes eu quero... É muito bom. Acho que nosso tempo então vamos. Acho que a gente vai ter que encerrar, amiga. Queria agradecer a todo mundo, agradecer pelo apoio de vocês, agradecer por estar aqui. Ai, fala! Depois, a gente vai ver quem participou da live. A gente vai fazer o sorteio desse romance de época. Gente, tem romance de época para quem está assistindo a live. Tem isso também, ó. Nós vamos colocar nos stories, amiga. Quem ganhou? Vamos ver o sorteio, tá? Dele. E, tipo, é da Sara. Aí depois a gente vai postar quem foi que ganhou. Então, se preparem para quem ganhar e ler o romance de época junto com a gente. Ó, prepara o coração aí, porque vai ter romance de época para quem participou dessa live, quem assistiu com a gente. Ó, foi um super prazer te ter aqui. Semana que vem, qual que é a live? Nós vamos falar de quê semana que vem? Semana que vem vamos falar sobre escravidão. Presente e passado. Então, nós vamos falar de um tema bem polêmico. Acho que a live vai esquentar.
As nossas duas amigas que vão conduzir a live, que é a Evelyn, se Deus quiser, nossa amiga vai vir forte aí, se Deus quiser. E a Kimberly, são pessoas que vão, né, tem o seu lugar de fala dentro dessa história. E eu tô muito empolgada para prestigiar e para assistir, para participar e para mandar um monte de questionamento, porque eu sou dessas. Adoro. Gente, queria agradecer a vocês, queria agradecer a Sueli pela companhia. Dizer que, ó, fica ligado nos nossos stories, porque daqui a pouquinho a gente vai falar quem é o ganhador desse livro. E se você assistiu a live, se você participou, você pode ganhar um livro ainda. E, Paula, amiga, parabéns, tu ganhou a rifa solidária, viu, amiga? E tá sempre com a gente. E, tipo, tirar dúvida, vem participar com a gente, chama a gente no direct. Pode te chamar a gente sempre. Tipo, se a gente estiver acordado, a gente já te coloca no grupo, sem problema nenhum, viu, gente? Sim. Só vem. E dá tempo, viu, gente? Estamos na segunda meta ainda. O livro é muito gostoso, muito fácil de ler. O Daimé, nós estamos na primeira meta. Então, se você quer ler um nacional com a gente, quer participar dos nossos grupos, quer se jogar nessa loucura aqui do Cultura Pocket, vem que dá muito tempo. Beijo, gente. Muito obrigada. Beijo, gente. Obrigada pela companhia, gente. Tchau, tchau. Tchau.